No conjunto de videoaulas dessa semana, nós vamos abordar então o primeiro conteúdo após a retomada que nós fizemos na semana passada em relação então aos aspectos histórico-políticos, culturais relativos à língua portuguesa, como uma língua então falada no Brasil e em vários países do mundo. Também uma retomada em que tratamos das relações entre língua e linguagem, os diferentes tipos de texto, e aí pensando na literatura, nos movimentos literários, nas tendências estéticas que nós focalizamos numa perspectiva pré-colonial e pós-colonial, trazendo o foco especialmente para uma literatura indígena e também para dois movimentos literários que a gente falou um pouco mais, que marca a chegada dos portugueses, o domínio dos portugueses e a língua portuguesa que chega no Brasil e que tem como primeiro documento histórico a Carta de Pervaz, e aí também o movimento barroco como uma tendência estética que vai caracterizar o século XVII, principalmente no Brasil, e vai trazer aí algumas discussões políticas que vão aparecer nessa literatura. Falamos ainda da questão mais específica aos elementos discursivos e aos elementos linguísticos, chegando ao foco, então, dos grupos nominais, que vão lá no coração daquela gramática que a gente já ouviu falar em algum momento do nosso percurso aí como estudantes, trazendo então a relação entre artigo, substantivo e adjetivo, por exemplo, para a gente pensar algumas estruturas, alguns elementos aí. Bom, mas nessa semana o nosso conteúdo então é um conteúdo que nós vamos falar sobre, ainda trazendo, porque sempre, né, sempre estamos retomando o que foi discutido para poder avançar. Então, com base no que a gente já conversou no ano passado e que foi retomado no conteúdo dos vídeos anteriores, nessas próximas videoaulas que vocês vão assistir a partir de agora, a partir desse momento, dessa primeira videoaula, nós vamos tratar então de três conceitos. Nós vamos falar um pouco sobre mudança, sobre variação e sobre norma. Então, a organização, essa primeira videoaula é para falar um pouco da organização, né? Então, a organização que a gente tem é tratar dos objetivos e contextualizar o conteúdo, falar um pouco sobre as mudanças, sobre a variação, sobre a questão da norma, trazendo aqui a diferença entre norma padrão, culta e coloquial, e trazer os encaminhamentos finais, né? Apresentar e retomar os objetivos que a gente tem com essas videoaulas. Em relação ao nosso objetivo, que é sempre importante para a gente manter aí no nosso foco de atividades que a gente está desenvolvendo, o que a gente quer alcançar, a gente tem como objetivo reconhecer, então, porque a gente já estudou um pouco sobre isso, e desenvolver agora novos conhecimentos relacionados a esses três conceitos: mudança, variação e norma, modalidade, então, padrão, culta e coloquial da língua portuguesa, para a gente pensar a formulação dos diferentes tipos de textos. Contextualizando o nosso conteúdo, então nós vamos nas próximas videoaulas falar um pouco sobre a mudança, então respondendo essa questão sobre as línguas, se elas mudam, então primeira questão. Segundo ponto, segundo conteúdo que a gente vai falar um pouquinho mais, a variação nos usos da língua portuguesa, como que se dá a nossa compreensão sobre essa variação e que tipos de variações, de transformações e de mudanças a gente está falando quando a gente fala de variação. E por fim, vamos falar um pouco sobre a norma e vamos adjetivar, vamos tratar essa norma como uma norma que tem diferentes formas, né? Então, a gente tem uma norma que é padrão, a gente tem uma norma que é culta e a gente tem uma norma que é coloquial. Então, na próxima videoaula, nós vamos responder essa pergunta: as línguas mudam?